Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região. Agora com novos convênios. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã o Jornal Gente de volta a partir das 8 horas da manhã com todo o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes, tanto na rádio quanto na tela do Band News TV. Estamos chegando a partir de agora com o Manhã Bandeirantes. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, com os trabalhos técnicos na mesa de som a cargo de Gilberto Sufi, com Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493, e com Tiago Prudente já conosco nesta manhã. Bom dia para você, Tiago. Muito bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, tá chegando o sextou, já tô pensando na sexta-feira, Heitor, mas tô de plantão, não vai adiantar muito. Tamo junto, domingo estaremos também na tela da Band com Guarani e ABC, jogo que tem previsão inclusive de chuva. Você, torcedor bugrino que for ao estádio apoiar a equipe, se prepare, leve capa de chuva porque vai chover. O alerta é para fortes chuvas ao longo dos próximos dias. Campinas que se recupera de uma pancada de chuva forte que caiu ontem à tarde, entre 5 e 15, e foi suficiente para trazer alguns transtornos. A região como um todo foi muito afetada. O caso mais grave aconteceu na cidade de Americana. O muro de uma academia caiu sobre duas crianças de 9 e 12 anos, depois da tempestade com ventos fortes atingir a região nesta quarta-feira. Uma das vítimas teve escoriações e a outra sofreu traumatismo crânioencefálico. O acidente aconteceu no bairro Vila Santa Maria. Uma menina e um menino que foram encaminhados ao Hospital Municipal, o Hospital Doutora Luísa Tebaldi. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações se a criança que sofreu o traumatismo crânioencefálico corre risco de vida. Ainda há o atendimento no Hospital Municipal em Americana. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre chuvas fortes no interior de São Paulo como um todo. As rajadas de vento variando entre 60 e 80 quilômetros por hora, mas alguns trechos de Campinas, como por exemplo a região do Aeroporto Internacional de Viracopos, esse local registrou uma ventania na casa dos 100 quilômetros por hora. Há condições para temporais seguidos por raios, granizo, rajadas de vento também para esta quinta-feira. Mais sobre o impacto da chuva na região que atingiu também o município de Paulínia e diversos bairros em Campinas. Quem conta pra gente é o repórter Everton Ramos. Em Paulínia, o vento e a chuva derrubaram esta estrutura de um evento montado para o show da dupla João Bosco e Vinícius e também danificou um automóvel. No Campina Shopping, uma estrutura montada para a chegada do Papai Noel veio abaixo com a força do vento. No Jardim Pauliceia, uma árvore caiu impedindo a entrada de carros em um condomínio. No Jardim Santa Lúcia, a queda de uma árvore danificou a rede de água da Sanasa. De acordo com a Prefeitura de Campinas, foram registradas 5 quedas de árvores e um imóvel apresenta risco de queda no Jardim Ipauçurama. Ainda outros problemas que estão sendo acompanhados de perto por equipes da Defesa Civil, como por exemplo, impedir a entrada de carros no condomínio Água Marinha, no Jardim Pauliceia, que o Everton citou, uma outra árvore no Jardim Santa Lúcia que danificou a rede de água da Sanasa, com equipes trabalhando no local. Segundo a Prefeitura, 5 quedas ao todo. E há ainda preocupação para esta quinta-feira. Neste momento, temperaturas em Campinas na casa dos 26,7 graus, com previsão de chuva mais uma vez para esse pós-feriado. A maior possibilidade, inclusive, no período da tarde novamente, com temperaturas hoje chegando a casa na máxima ali dos 36, 37 graus, mas o mais preocupante não é nem a chuva em si, mas sim a associação da precipitação, a associação da chuva com a ventania que está prevista mais uma vez para esta quinta-feira. E o alerta segue para os próximos dias. Somente no domingo devemos ter uma mudança drástica no tempo, com a chegada de uma frente fria, com uma temperatura mais amena, mas até lá
chuva prevista para a nossa região. Tomara que com atenção redobrada também das equipes da Defesa Civil em Campinas, que inclusive lançou um novo site, uma nova ferramenta para você poder acompanhar os alertas emitidos pelos temporais previstos para os próximos dias. É o portal Campinas Resiliente. Se você entrar agora no portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, ali você vai ter um link para esse canal específico da Defesa Civil, que já conta com o telefone 199, mas que também tem, por exemplo, a possibilidade de você cadastrar um CEP, seja da sua residência, seja do seu local de trabalho, e receber alertas para essa região quando a chuva estiver chegando, quando houver o risco de, por exemplo, um vendaval atingir a área que seja o seu caminho ou a sua residência. Também há a divulgação de alguns painéis interativos para você entender os riscos dos desastres antes desses eventos perigosos acontecerem e um observatório divulgando as ações de redução de riscos e desastres. Então vale a pena fazer esse cadastro, vale a pena receber esses alertas por SMS, por mensagem de WhatsApp e assim também ficar informado sobre tudo o que acontece próximo a você. campinas.sp.gov.br, site oficial da Prefeitura, ali já tem um link para esse novo portal Campinas Resiliente, onde você pode fazer o cadastro e receber esses alertas meteorológicos. 10 horas e mais 7 minutos, chove nesse momento na capital paulista, Tiago Prudente? Pelo menos onde eu moro, na Vila Andrade, zona sul da capital, não. E tomara que assim prossiga. A gente precisa dessa chuva para dar uma amenizada na temperatura, mas claro que com os impactos não sendo tão grandes para a população é a nossa torcida. 10 horas e 8, 10 e 8, manhã Bandeirantes no ar pela Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo agora informações sobre a chegada de um grupo resgatado da faixa de Gaza, brasileiros que depois daquele longo período de negociações chegaram ao país e parte desse grupo está aqui na região metropolitana de Campinas. Um abrigo que já trabalha com um grupo de refugiados de outros países, agora vai acolher famílias de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, mas que estavam desamparados aqui no país, além de outras pessoas que junto vieram fugindo do conflito armado entre Israel e o Hamas. A Bárbara Guimarães acompanhou a chegada desse grupo a Morungaba e traz todas as informações na reportagem da Bandeirantes. A bandeira do Brasil, unida à da Palestina, deu início ao desembarque. Eu estou muito feliz de estar aqui, finalmente. Eu estou emocionada também. Espero que vamos ter uma boa vida aqui, uma boa vida de paz, cheia de paz e amor, né? E vamos ter um bom futuro, cheio de... sem guerra, sem bombas, sem bombardeios, né? Espero que vai ser bem melhor aqui. A recepção calorosa contou ainda com um cardápio especial, arroz de lentilha e tabule, para que os novos integrantes se sentissem em casa. Os 22 repatriados vão ficar nessa instituição por tempo indeterminado. Eles farão companhia a um grupo de refugiados afegãos que vivem aqui desde junho. Eles serão realocados em chalés como esse e, além de alimentação, apoio psicológico e médico, serão acompanhados pelo governo federal. E a gente dá oportunidade para eles, nesse momento, descansar e pensar no futuro e aguardar os desdobramentos aí da guerra. Conflito que tem um novo capítulo depois que o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para pausa humanitária na guerra entre Israel e Hamas. Quem conta os detalhes pra gente é o nosso correspondente direto de Nova York, Eduardo Barão. O acordo finalmente foi alcançado num texto proposto pelos diplomatas de Malta. A resolução foi apoiada por 12 países, entre eles o Brasil. Estados Unidos, Rússia e também Reino Unido se abstiveram. O texto pede uma pausa humanitária na ofensiva militar israelense na faixa de Gaza e determina que a ajuda deve ser oferecida à população civil, especialmente às crianças palestinas. A resolução também pede que os reféns feitos pelo Hamas sejam libertados imediatamente. Depois de 40 dias de guerra, essa é a primeira vez que os diplomatas na ONU chegam a acordo, mas para muitos esse acordo veio tarde demais.
Pelas regras das Nações Unidas, Israel deverá submeter a decisão agora, mas o Ministério das Relações Exteriores em Tel Aviv emitiu um comunicado rejeitando a resolução do Conselho de Segurança. O Ministério disse que não há lugar para tais medidas enquanto os reféns estiverem em poder do Hamas. Voltamos aos estúdios no Brasil. Muito obrigado, Eduardo Barão. Pelas regras da ONU, que Israel é um país integrante, o Estado de Israel deveria se submeter à decisão do Conselho imediatamente. Mas, como o Barão disse, o Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu um comunicado rejeitando essa resolução, alegando que não há lugar para tais medidas enquanto os reféns estiverem em poder do Hamas. Isso significa que não há pausa nesta quinta-feira no conflito armado. E a reação de Israel, o Felipe Killing vai contar pra gente a partir de agora, foi praticamente imediata, né, Felipe? Antes era só um dia de ofertas, agora é o mês inteiro. Daqui a pouco a gente fala com o Felipe Peixoto, que também está com a gente. O Felipe Killing já está conosco, agora sim, já com o sinal restabelecido. Qual foi a reação de Israel após a ONU aprovar essa medida com um pedido que deveria ser seguido do Conselho de Segurança da ONU para a pausa humanitária na guerra entre Israel e Hamas? Felipe Killing. Daqui a pouquinho a gente fala com o Felipe Killing, atualizando a situação do conflito e da reação após a ONU, que foi uma discussão, Tiago Prudente, que aconteceu quando o Brasil foi o presidente do Conselho de Segurança. Neste mês de novembro, a China está à frente do Conselho, mas que, pelo jeito, novamente será apenas algo discutido dentro de quatro paredes, com os membros dos países que fazem parte da ONU colocando, eventualmente, as vontades em pauta, mas que, no efeito prático, não vai significar muita coisa para o conflito armado que acontece no Oriente Médio. É que existe uma diferença aí que vai ter que ser analisada, né? Que é o ponto central dessa discussão que agora vai acontecer. Primeiro é preciso esclarecer, essa resolução aprovada no Conselho de Segurança ontem é uma resolução que trata basicamente sobre a assistência às crianças na faixa de Gaza e pausas para que essas crianças sejam atendidas, para que os civis. A resolução não fala sobre, não condena os ataques do Hamas, não condena o Hamas como grupo terrorista, não fala de Israel na questão da proporcionalidade, no direito de defesa. A resolução aborda só a questão das crianças, só a questão humanitária, não toca em nenhum outro tema, diferente das outras resoluções em que se fazia uma condenação do Hamas, pedia uma proporcionalidade, respeito às leis internacionais da guerra, não tem nada disso. Essa resolução é basicamente da proteção das crianças, até por isso que ela conseguiu ser costurada pelos diplomatas de Malta. Inclusive, Malta é um país que eu conheço, fiz meu intercâmbio lá, até conversei com um colega jornalista de lá, e ele disse sobre essa costura que foi feita aí pelos países que já tinham aprovado aquela resolução junto com o Brasil, que teve apenas o veto dos Estados Unidos. Dessa vez, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia se abstiveram. E aí esse jornalista me contou o seguinte, disse que Malta, junto com os países ali europeus, negociaram para que os Estados Unidos não vetassem, né, essa situação, essa resolução, e o Brasil negociou junto ali como integrante do BRICS com a China, para que nem China nem Rússia vetassem a resolução, e aí a resolução conseguiu ser aprovada. Mas tem um detalhe importante, a Assembleia Geral da ONU é mais uma questão de uma sugestão quando ela aprova uma resolução. Já o Conselho de Segurança é como se fosse um órgão executivo da ONU, então é o braço. Então, não cumprimento de Israel de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança pode acabar em punições para Israel. Quase nenhum país do mundo, até estou buscando no histórico, não cumpriu uma decisão tomada pelo Conselho de Segurança. Então,
Se Israel não cumprir essa resolução, a gente tem que aguardar para saber quais serão as punições e quais serão as sanções que Israel pode sofrer por não cumprir uma resolução do Conselho de Segurança. Então a gente tem que dividir. Uma resolução aprovada pela Assembleia Geral é apenas uma sugestão. Já uma decisão tomada pelo Conselho de Segurança não é uma sugestão, tem um poder diferente. Vamos aguardar para ver como é que vai se dar essa situação. A gente tem que esperar para ver o desenrolar dessa história. Mas é que a pressão dos últimos dias, das últimas semanas, no contexto internacional, fez com que essa resolução fosse aprovada. A gente passa de 12 mil mortos, quase metade são crianças, segundo a ONU, mais de 1.000 crianças estão soterradas em prédios em Gaza, então é uma situação dramática. A ONU até classificou que Gaza poderia se tornar um cemitério de crianças, um cemitério a céu aberto de crianças, então isso pressiona o mundo para que alguma medida seja tomada a esse respeito. Lembrando que há uma discussão agora, e a gente tem que sempre lembrar, os ataques no dia 7 foram terríveis, têm que ser condenados como terrorismo, isso não pode ser esquecido. Ao mesmo tempo, Israel é um Estado que tem que cumprir com as leis internacionais da guerra. O Tribunal Penal de Haia, a qual Israel não é signatário, vai fazer o julgamento de alguns casos que já estão sendo colocados de crime de guerra. Lembrando que o Tribunal Penal de Haia não julga estados, julga pessoas, então pode condenar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e está avaliando. Inclusive o subprocurador do Tribunal Penal de Haia disse que crimes de guerra de Israel estão sendo investigados. Detalhe, a questão do Al-Shifa, que é o hospital que foi invadido pelas forças israelenses. Esse é um ponto que vai ser avaliado, porque na guerra, qualquer hospital, qualquer instrumento de saúde, qualquer ataque a qualquer instrumento de saúde é considerado um crime de guerra, independentemente do que tinha lá, se tinha terrorista, se não tinha terrorista, se tinha membros do Hamas, se não tinha membros do Hamas. O hospital em funcionamento não pode ser atacado. Então o Tribunal de Haia se manifestou quanto a isso. E só mais um ponto, Heitor. Muita gente diz que o Hamas não pode ser condenado pelo Tribunal Penal de Haia. Isso é um erro, porque o Hamas é o grupo que controla a faixa de Gaza e tem o seu braço político. E o Tribunal Penal de Haia já se manifestou dizendo que membros do Hamas podem sim ser condenados pelo Tribunal de Haia, que também vai julgar esses crimes de guerra do grupo terrorista, porque é o braço armado do Hamas que fez o ataque, mas tem um braço político. Isso resulta em alguma coisa? Bom, é a mesma situação de Putin. Se Putin colocar os pés em um país signatário do Tribunal Penal de Haia, hoje ele é preso porque ele tem um mandado de prisão. Se essas pessoas envolvidas nesse conflito do Oriente Médio pisarem em um país signatário do Tribunal de Haia, também podem ser presas. A gente tem que aguardar para ver o desfecho dessa história, mas infelizmente, enquanto a gente fala, mais vidas são perdidas em mais uma guerra que ocorre pelo mundo. E quem nos conta a atualização desta quinta-feira, agora sim já temos o Felipe Killing conosco para falar da reação após o Conselho de Segurança da ONU aprovar a resolução, ou ao Conselho de Segurança aprovar a resolução para pausa humanitária na guerra entre Israel e o Hamas. Felipe Killing está conosco. Conta pra gente qual foi a reação imediata de Israel, Felipe. A resposta veio com a destruição da casa do líder do Hamas, com um bombardeio. Israel disse que foi um texto aprovado que é fora de realidade, que não tem como fazer pausas humanitárias ou um cessar-fogo. Foi um texto apresentado por Malta, teve 12 votos a favor, incluindo o Brasil, 3 abstenções, Estados Unidos, Rússia e também o Reino Unido, mas na prática não é algo que vai impedir Israel de continuar bombardeando e nem vai impedir também que o Hamas ataque soldados israelenses. O texto pede uma pausa humanitária, liberação dos reféns e também a preservação da vida de crianças. Israel afirma que só vai fazer um cessar-fogo quando o Hamas liberar os 239 reféns. O Hamas afirma que só libera os reféns se Israel fizer um cessar-fogo. Então, mais uma vez, aquela coisa que na teoria é uma, mas na prática é outra. Segue com operações no enclave palestino, sobretudo em áreas próximas ao hospital. O Al-Shifa foi ontem o palco de uma operação militar
de Israel. Os soldados divulgaram vídeos que seriam de armas que pertenciam ao Hamas encontradas dentro do hospital Al-Shifa. Não dá para saber exatamente o que se passa lá neste momento por conta da comunicação, mas há informações de que operações ainda acontecem nesse enorme complexo militar. Israel ainda não divulgou imagens ou provas de túneis subterrâneos ali embaixo do hospital Al-Shifa. Lembrando que essa foi uma acusação feita pelo governo de Tel Aviv já há alguns dias e corroborada pelos Estados Unidos, mas o exército de Israel promete apresentar novas evidências sobre o Hamas utilizar esse local como base de operação. Enquanto isso, Israel também afirma que levou mantimentos para o local, como comidas para bebês, medicamentos, incubadoras. Então, essa tem sido uma parte bastante sensível dessa guerra. Israel afirma que o Hamas cometeu um crime de guerra por tornar hospitais áreas militares e por isso que Israel precisa fazer essas operações. Muito obrigado, Felipe Killing. Para fechar esse assunto, depois da chegada do primeiro avião com um grupo de brasileiros e alguns palestinos repatriados no conflito, o Brasil ainda negocia uma resolução que prevê a pausa humanitária e a retirada de outras pessoas do território de Gaza. Vamos a Brasília com a Gabriela Veras falar de uma nova lista que o Brasil está preparando para tentar trazer essa população para o nosso país. Gabriela, bom dia para você. Ótimo dia para você também, boa quinta para você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. Depois da missão de sucesso de repatriação dos brasileiros e familiares que estavam em Gaza, o Ministério das Relações Exteriores, o governo federal, de uma forma geral, vem trabalhando para elaborar mais uma lista, porque mais pessoas estão lá em Gaza, pessoas que têm aí uma dupla nacionalidade, brasileiros e familiares, e que querem voltar, que têm um interesse em voltar. Elas não conseguiram ser incluídas nessa primeira lista, nessa primeira leva, exatamente porque foi a primeira vez, né, que o governo federal conseguiu elaborar ali um plano de retirada dessas pessoas que estavam lá e só poderia sair do grupo, não poderia entrar mais ninguém caso houvesse alguma desistência, como a gente viu, inclusive, nesse primeiro grupo, né? Inicialmente eram 34 pessoas, vieram apenas 32 pessoas. Então, a expectativa a partir de agora é que o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, continue em contato com autoridades locais, né, do Egito, também de Israel, para tentar retirar mais um grupo. A expectativa do governo federal é que pelo menos 50 brasileiros, entre ali pessoas que têm dupla nacionalidade familiares, estejam aí nessa segunda lista, nessa provável segunda lista, para saírem da região, da principal região da zona de conflito, da faixa de Gaza. Vale lembrar que agora a fronteira não foi reaberta, não está liberada para essa passagem. Essa é uma situação delicada, uma operação muito minuciosa que precisa aí de muitas tratativas e negociações de todos os governos envolvidos, e por isso o ministro Mauro Vieira se reuniu nesta semana, inclusive, com mais autoridades para tentar fazer um novo plano de resgate de mais esse grupo, desta segunda leva de brasileiros e familiares que querem sair ali da zona de conflito. A expectativa é que isso venha sendo costurado aí ao longo dos próximos dias, exatamente com o objetivo de retirar mais um grupo de brasileiros de lá. Obrigado, Gabriela Veras, 10h25. Para a gente encerrar esse assunto, o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco pelo nosso WhatsApp 971021493. Bom dia, pessoal da Band. Bom dia. Nossa, falar para você, rapaz, essa direita nojenta aí, essa direita imunda, essa direita chata que enche o saco de todo mundo. Ela fala que Lula está falando que está a favor de Israel. Não está a favor de Israel coisa nenhuma. O Lula tá contra a matança lá de criança, de pessoas de idade. Está contra o massacre que Israel está fazendo lá em civis, que não tem nada a ver com a guerra. E essa direita nojenta fica aí fazendo propaganda a favor deles. Aqui é Cícero de Campinas.
Muito obrigado, Cícero. O Marco Silva Bedin escreve dizendo que nessa guerra, Israel, assim como o Hamas, tem cometido atos de genocídio. Mortes são mortes. Não existem pessoas mais importantes, vítimas mais importantes do que a outra quando a gente está falando de inocente. E tem mais. A guerra é contra o Hamas. Não pode ser contra o povo palestino, com mulheres e crianças que nada tem a ver com o conflito. É o que escreve o Marco Silva Bedin. Mais uma mensagem, daqui a pouco a gente gira a nossa informação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fedo, Thiago. Vou colocar mais uma pimentinha nesse negócio aí entre Hamas, negociação, pessoas que estão vindo de lá. Bom, as pessoas que saíram do Brasil e foram para as localidades que foram atacadas, foram por algum motivo. Ou diversão, ou trabalho, ou estudo, ou intercâmbio. Tudo bem, o governo foi lá, repatriou essas pessoas, algumas últimas chegaram em Morungaba, como vocês disseram. Na minha opinião, acabou por aí, certo? Agora a vida que segue para essas pessoas, vida que segue para o governo. Só que eu fico muito preocupado com essas matérias que a gente vê na internet, posições do Lula, e não... algumas posições que o Lula está tomando com relação aos ataques de Israel, que não tomou contra os ataques do Hamas, se posicionando. Eu acho meio perigoso essa questão. Deveríamos continuar na neutralidade. Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. E o Adriano Vermelho diz, fazendo uma mistura aparentemente improvável da guerra e do clima, ele diz que a cada conflito damos muitos passos para nossa derrocada nesse planeta. Além de predarmos outras espécies e explorarmos a flora, praticamos antropofagia social, política e econômica. Na opinião do Adriano, estamos consumindo o planeta e a nós mesmos. E como um profeta louco que grita e ninguém ouve, eu vos alerto. O planeta Terra irá nos expurgar como parasitas incômodos que não respeitaram a coexistência natural, querendo dominar o hospedeiro milhões de anos mais forte. Adivinha quem perderá? É o que questiona o Adriano Vermelho. São 10 horas e 28 minutos. Um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informação e prestação de serviços no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. É notícia. O Nazareias está de volta, o maior evento de esporte de praia do interior paulista. Prepare-se para a edição do Beach Tênis. Venha se juntar a nós, onde a competição encontra o lazer. Nos dias 25 e 26 de novembro, na Lagoa do Taquaral. Monte sua dupla e não fique de fora dessa experiência incrível. Inscrições pelo site bandmulti.com.br/Nazareias. Nazareias, onde a diversão e a competição se encontram. Realização: Aloha Esportes e TV Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h31. Mais uma mensagem chegando dos nossos ouvintes, agora com assuntos também da nossa região. O Carlos Alberto Bueno, ele está questionando os 33 vereadores que aprovaram o aumento no salário para a partir de 2025 nos cargos de prefeito, secretários municipais e vice-prefeito em Campinas. Ele diz que, na realidade, eles só querem altos benefícios para eles, os seus assessores e os secretários. Na opinião do Carlos Alberto Bueno, o prefeito não merece esse salário acima de R$34 mil. Mereceria meio salário mínimo. No caso, o prefeito não quer. Vá trabalhar, se quem for eleito não achar o suficiente, que vá buscar na iniciativa privada. O Carlos Alberto diz que essa cidade há décadas vem passando por um caos, a saúde pública está faltando tudo e ele pegou nojo dos políticos. Paga o IPTU num valor alto e não vê retorno. Desde 2008 estou precisando da saúde pública e até hoje não recebi um recurso adequado do poder municipal. Saúde pública está igual à saúde dos países mais subdesenvolvidos do que o Brasil. Enquanto isso, os vereadores sempre beneficiando para eles e para seus assessores. Ontem foi feriado. As sessões na Câmara Municipal em Campinas acontecem às quartas e segundas-feiras. E o calendário neste mês de novembro teve o feriado de ontem, 15 de novembro, quarta-feira, segunda, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, também é feriado, o que significa que a próxima sessão só vai acontecer na próxima quarta, dia 22. Eu não tinha me tocado disso, Tiago Prudente. A sessão em que foi colocada a votação sobre o aumento do salário dos prefeitos, ela aconteceu justamente antes desse longo intervalo. A gente às vezes é tão ingênuo de não perceber que as datas não são à toa. Se você marca uma sessão na segunda, vota às pressas um assunto tão polêmico como esse, e não tem sessões nas duas próximas datas previstas no calendário, a chance de a repercussão ser menor, de ter manifestação na porta da Câmara, de ter gente na plateia durante a sessão, é muito menor, porque o assunto já vai esfriar até o próximo dia 22. No mínimo é uma coincidência, entre aspas, né, vou chamar assim, curiosa. Mas sem dúvida nenhuma reduz a repercussão. Mas se a gente pegar o histórico sobre isso, por exemplo, quando teve o aumento do subsídio dos vereadores, também a gente não teve uma manifestação muito grande da população. Aliás, não teve manifestação nenhuma da população, como agora também não tem. E aí a gente tem que levantar um outro ponto. A gente critica muito os vereadores, mas a população também participa muito pouco, né? A gente tem que fazer essa crítica aqui também. E aí, quando eu faço essa crítica, que a população também participa pouco, não é que eu estou falando que a população tem que pegar cartazes e ir lá na frente da Câmara se manifestar. A população também participa pouco nas oportunidades que tem, por exemplo, nos conselhos, nas audiências públicas, nos mecanismos em que se tem para debater assuntos importantes da cidade. Se for em uma audiência pública, por exemplo, faz esse exercício, vai em uma audiência pública referente a um assunto que não é polêmico. A gente já teve uma audiência pública, se eu não me engano, acho que amanhã, sobre a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa. Vai estar lotada.
mas tem audiência pública na Prefeitura de Campinas para outros temas sensíveis, por exemplo, transporte público quando teve. Não são audiências públicas que atraem um grande público, e é pelo contrário, seriam audiências públicas para estar lotado de pessoas ali discutindo, trazendo propostas, discutindo a cidade. Isso também não acontece. E isso traz um conforto para que os vereadores aprovem o que querem, vão lá e passem esses projetos sem nenhum tipo de discussão, porque não há uma cobrança da população. Eu digo que isso é algo muito, muito grave. Eu sei que isso tem a ver com desânimo com os políticos, essa questão de desilusão com os políticos, mas nós também temos que fazer a nossa parte, acompanhar como os nossos vereadores, os nossos deputados, principalmente aqueles que nós votamos, votam em temas polêmicos, em temas de nosso interesse, para que, além da nossa participação no dia a dia, na eleição, nós também possamos fazer a nossa parte. Porque sabe o que acontece, Heitor? Eu aqui, você sabe disso, eu sou um crítico desses projetos, eu sou favorável sempre à discussão, que eu acho que isso é muito importante, ao debate, mas o que acontece é que esses mesmos políticos são reeleitos. E são reeleitos por quem? São reeleitos por quem? Pela população que vota novamente neles e que dá legitimidade para que eles aprovem projetos dessa maneira. A gente tem que colocar também a mão na consciência. Não adianta só criticar os políticos, porque quem elege os políticos é a população. Quem vai lá e vota é a população. Quem dá legitimidade para eles é a população. Então, a gente também tem responsabilidade nesse processo. Isso é muito importante, porque se a gente quer uma democracia forte, uma democracia que funcione, a gente tem que lembrar disso. Talvez algum ouvinte vai dizer, mas eu voto num político coerente, eu não tenho culpa sobre o que as outras pessoas fazem. Sem dúvida nenhuma, cada um tem o seu direito a voto, mas é a questão da educação coletiva, educação política. Educação política não é educação ideológica, se fique claro que são coisas completamente diferentes, mas a nossa população, infelizmente, em sua grande maioria, é duro isso que eu vou falar aqui, mas é analfabeta política. Por que analfabeta? Porque não sabe nem como funciona os cargos políticos. Vou fazer um desafio aqui, Heitor, se parar na rua agora e perguntar para alguém que está na rua o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um deputado faz, o que um senador faz, qual a função do governador, qual a função do presidente, eu garanto que mais de 90% de quem você parar na rua não sabe responder qual é a função de cada um desses políticos que ela elege de 2 em 2 anos. E qual a função de um policial de folga? Essa é a questão que também toma conta no estado de São Paulo nesta semana, depois de uma cena chegar primeiro pelas redes sociais e depois se espalhar também pela grande mídia com um homem apontando uma arma contra um adolescente que teria roubado um celular ou uma tentativa de roubo flagrada na cidade de São Paulo, bem em frente à estação do metrô Carandiru. Uma policial militar se recusou a agir em meio à ameaça armada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já está apurando esse caso. Identificou a policial militar, que está de braços cruzados, encostada na parede, e identificou o homem que aparece armado na imagem. Ele é um policial civil. O Rodrigo Hidalgo conta pra gente como a Secretaria de Segurança Pública, como os órgãos que fiscalizam o trabalho policial estão lidando a partir de agora com essas informações. O investigador de polícia, em vez de prender um ladrão de celular, ameaça atirar. Uma policial militar fardada que se recusa a agir. O cara tá armado ali. Pra que vocês servem? Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Eu sou da imprensa. Tá, o problema é seu e eu sou da polícia. Cidadão, se eu me desrespeito, não, tá gravado que tá você me desrespeitou. Você falou que eu não presto pra nada. Quem não presta é você. Porque eu estou de folga. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90 e pedir viatura. Entendi. Quando eu me exalto e falo, a polícia não serve pra nada, ela toma as dores e depois vem me questionar, fala, eu vou te prender porque você me ofendeu. Até aquele momento ela tava de folga.
e depois não está mais porque ela se sentiu ofendida, então a PM ou é 24 horas ou não é quando ela decide ser PM. O policial estava com 2 crianças e a mulher que protegeu o assaltante. Depois da confusão, o jovem fugiu. O episódio foi criticado pela cúpula da Segurança Pública de São Paulo. O investigador é Paulo Yun Baequim. Segundo a ouvidoria da Polícia de São Paulo, ele tem histórico de violência. Um dos episódios levou a irmã a conseguir na justiça uma medida protetiva contra ele. A ouvidoria vai pedir o afastamento de Paulo e que ele seja obrigado a entregar a arma. A policial militar foi afastada dos serviços operacionais nas ruas até a conclusão do inquérito militar. A Secretaria de Segurança Pública diz que ela vai ser investigada nas áreas criminal e disciplinar por omissão. A PM pode ser demitida se ficar comprovado o crime de prevaricação por ter se recusado a agir. A Corregedoria da Polícia Civil também apura a conduta do investigador. E todas essas investigações passam pela Secretaria de Segurança Pública, que disse que vai ser investigada a policial militar e pode ser disciplinarmente também punida pela omissão, pode ser demitida, como disse o Rodrigo Hidalgo na reportagem. Corregedoria da Polícia Civil apurando o caso, que tem ali o flagrante de uma sucessão de erros. E às vezes a discussão já vai para um outro viés que não é o do procedimento policial em si. Se você tem uma cena de flagrante de um adolescente roubando o celular ou tentando roubar um celular, qual é o papel no regimento de um policial militar ou policial civil? Mesmo de folga, porque o investigador também estava de folga com a família. Eles têm o dever de dar voz de prisão, ou nesse caso, de apreensão para o adolescente. Quando o policial civil aponta a arma para esse adolescente infrator, sem se identificar como policial, cabe a policial militar que ali estava intervir na situação, para entender quem é esse homem armado, por que ele aponta a arma na direção do adolescente, e uma vez identificando que ele é um policial civil, fazer o procedimento dentro da lei. A apreensão do adolescente, aí sim, chamar reforço pelo 190 com a polícia militar, enviando uma viatura, conduzindo esse adolescente até a delegacia, chamando os pais ou pessoas responsáveis e fazer todo o trâmite legal. A partir do momento que ele se identifica como policial civil, ele também tem as suas responsabilidades. Ele poderia, naquele momento, chamar uma viatura da delegacia da área onde o ato infracional aconteceu, conduzir esse adolescente até a delegacia e a policial militar, se uma vez tivesse se aproximado, se inteirado da situação, simplesmente iria embora e continuaria o dia dela de folga. A cena que a gente viu foi de um abuso de uma autoridade ao não se identificar como agente da lei, que é o policial civil, a omissão de uma policial militar ao ver uma cena quase de Velho Oeste, em plena região central de São Paulo. Isso tem que ser colocado como algo a ser apurado e melhorado dentro da Secretaria de Segurança Pública, dentro da Polícia Militar e da Polícia Civil. Porque esses dois órgãos, eles deixam muito claro para cada novo integrante que passe num concurso público, que passe numa faculdade como Barro Branco para se tornar policial militar, que você é um agente da lei 24 horas por dia. Você, estando de folga ou não, ao presenciar um crime, tem o dever de fazer a intervenção pelo Estado, de dar voz de prisão, de conduzir um suspeito, de chamar reforço se for necessário. A cena que a gente viu foi muito, muito preocupante, porque de um lado você tem um policial civil que parece se sentir acima da lei e do outro uma policial militar que parece não entender a função que ela tem na sociedade. E no meio, pessoas assustadas, vendo um adolescente ser encurralado por uma arma de fogo e, no final das contas, correndo. Se ele cometeu um delito em flagrante, ele foi embora, ele fugiu. Tá tudo errado nessa história e tem que ser colocado em público, com os personagens sendo apontados e com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, deixando claro que isso não é o padrão, que isso não é o procedimento, e usando essa história como exemplo para treinar os policiais dentro dos batalhões e dentro das delegacias. Tiago.
Eu acho que tem que ficar muito claro que essa não é uma discussão ideológica, como muitos já estão querendo travar, é uma questão de procedimento, e você foi perfeito, Heitor. Quando eu olhei essa cena pela primeira vez, eu já pensei o seguinte, falei, nossa, isso é puro suco de Brasil, né? E aí depois, quando veio à tona que era um policial civil com a arma em punho, a situação ficou ainda mais complicada. Por que ainda mais complicada? Porque, como você disse, o policial civil não cumpriu o procedimento, e parecia mesmo um velho oeste. O que ele tinha que fazer naquele momento, se ele presenciou um crime, era apreender aquele adolescente, não pegar a arma em punho e colocar as pessoas que estavam ali, que não tinham nada a ver com aquela história, em risco também, porque se você olhar as cenas, ele sai com a arma em punho ali, apontando, virando para um lado, virando para o outro, a mulher se posiciona na frente dele, que, segundo informações, seria a esposa, para evitar que ele dispare. A policial militar, no mínimo, isso em entrevista da ouvidoria da polícia militar, no mínimo prevaricou, porque tem um outro detalhe, que prevaricação é quando um agente público não faz nada, no mínimo ela fez isso, porque quando o adolescente se aproxima dela, ela vai dar um chute no adolescente. Então, esses dois policiais precisam sim ser punidos. Isso é claro, porque eles desobedeceram o procedimento. E o procedimento para forças de segurança é algo fundamental. Se você conversar com qualquer policial sério, qualquer policial que age dentro da lei, ele vai te dizer, seguir o procedimento é passo fundamental para preservar o policial, para preservar as vítimas, para preservar a vida de todos que estão naquela operação, naquele momento. Seja o policial em horário de trabalho, seja o policial num horário de folga. E a gente tem que deixar claro, muita gente vai questionar, mas eles estavam de folga. Agente da lei, agente público que prestou o concurso público sabe disso. Para policial é diferente a característica do que para um funcionário de uma empresa privada. São questões completamente diferentes. Então a justificativa da PM que ela deu não existe, não tem respaldo em lugar nenhum. Além disso, me chama a atenção, porque até o momento em que aquela situação se desenrolava, ela estava de folga. No momento que ela é questionada pelo jornalista e que ele faz uma crítica que é realmente real, sobre que ela não servia para nada, porque não servia mesmo, porque ela estava fardada, inclusive, ela não está de folga. Aí ela vai agir. Aí ela quer tomar alguma medida. Então, isso é muito sério e esse caso precisa ser apurado e ter uma punição. Sem dúvida nenhuma, a gente espera que isso aconteça. Não é uma punição apenas para ser punitivista, mas para que o regimento, para que todo o protocolo seja seguido. Isso é muito importante. E a gente tem que lembrar aqui, muitos policiais, a grande maioria, segue o protocolo à risca, o protocolo que é desenvolvido para assegurar a vida do policial, principalmente, das vítimas, e inclusive dos criminosos. Isso tem que ficar muito claro, porque a polícia, a função da polícia principalmente, é fazer a prisão de criminosos. A polícia não quer entrar em troca de tiros, ela quer cumprir o seu trabalho sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que deixar muito claro isso, porque as pessoas entram em uma outra discussão, né, Heitor, que eu já imagino que discussão seja essa, e não é esse o objetivo. No caso aí, não é condenar as corporações, mas dois indivíduos que agiram fora do procedimento, independentemente se o menor infrator aí, no caso, teve uma tentativa de roubo de celular ou não. O procedimento era completamente outro e não foi seguido. Agradecendo aqui ao Paulo César Pieroni, morador da Vila Nogueira. Assim como os policiais têm um protocolo a ser seguido, Paulo César, nós aqui no microfone também temos com os termos que precisamos usar, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele diz aqui, gostei do adolescente encurralado. Ele usaria outros termos que a gente não pode utilizar por força da lei. E nesse momento também a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela cena, porque o adolescente não foi conduzido para a delegacia. Ele não foi levado para ser parte do trâmite legal. E aqui
dá para ampliar demais. Se isso, ele ia para lá, ia ser liberado, a lei é fraca quando o adolescente comete um ato infracional, que é assim que é o termo para quando um crime do Código Penal é cometido por um adolescente. A gente pode ampliar essa discussão, mas a gente nem sabe direito o que aconteceu, porque no fim das contas, o policial civil apontou a arma e fez o papel de valentão, a policial militar ficou de braços cruzados e fez um papel de prevaricação e ele fugiu. Então, se ele de fato é um adolescente que está ali para roubar celular, ele pode ter feito outra vítima pouco depois, porque 2 agentes da lei simplesmente não seguiram o que é o protocolo. Agradecendo também a mensagem aqui, o Edvalmir Massa escreve: Heitor, casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Isso que aconteceu nesse episódio do policial. Acredito que ele esteja se referindo às condições difíceis que o policial tem, de pouco salário. Isso não justifica, Edvalmir, porque senão a gente teria também esse mesmo argumento para justificar policial militar que entra para uma milícia porque ganha pouco, ou um criminoso que entra numa facção porque ele quer ter uma ascensão social. Então, do mesmo jeito que não vale para um lado, não vale para outro. Uma coisa é cobrar melhores condições para os policiais trabalharem. Isso estamos juntos. Outra coisa é não seguir o que é a cartilha de um policial no dia a dia. Isso acho que todos concordamos, que a sociedade como um todo acaba sendo colocada como refém. Então, não coloque palavras na minha boca, não pensei nem falei isso. Por favor, retifique, por favor. Então, deixe mais claro, Edvalmir, qual é a sua opinião a respeito do assunto. E, enfim, aqui a gente vai sempre trazer a opinião do ouvinte. E só para finalizar aqui, o Paulo também conclui: fugiu não, correu para tomar uma cervejinha com os amigos. Bom, ele não foi apreendido, isso fica muito claro na imagem, e ele não foi conduzido para a delegacia. Isso também está nos autos do inquérito que nem começou, porque o que tem é a imagem apenas registrada pelas testemunhas e por todos que ali viram a cena, que infelizmente precisa ser observada com muita atenção pelos especialistas em segurança e principalmente pelas autoridades. 10h52, diga, Thiago. Não, eu ouvindo os comentários, eu vejo como a gente vai desviando do assunto principal. Por que eu vou fazer essa ressalva aqui? Por que a gente tem que discutir o procedimento da polícia quando sai fora desse procedimento? Porque, assim, é muito simples agora a gente colocar, era um menor infrator, era um adolescente que tinha que ser apreendido porque estava roubando celular. Aí a gente tenta justificar a ação dos policiais. E não tem como justificar. Como você disse, a gente pode até discutir a questão da maioridade penal, sobre se ele seria solto ou não, mas esse é um outro assunto, um outro tema. Por que o procedimento policial tem que sim ser discutido, tem que ser cobrado? Porque o dia que esse procedimento não for cumprido com algum ouvinte, com alguém que nos escuta, com um parente seu, com alguém que está do seu lado, ou com qualquer outra pessoa, sem dúvida nenhuma, você vai se sentir lesado. Sem dúvida nenhuma, você vai se sentir vítima da polícia, se esse procedimento não for cumprido. E aí, quando a gente não cumpre o nosso papel de cobrar que o procedimento seja cumprido em todos os casos, a gente abre precedentes para que ele não seja cumprido em outros momentos. E aí pode afetar muitas outras pessoas. Pode afetar pessoas que não cometeram crimes e, independentemente se a pessoa cometeu crime ou não, o procedimento tem que ser respeitado. Então, esse é o ponto central. Procedimento. Servidor público é treinado, servidor público, agente da lei, tem procedimentos, protocolos, e eles precisam ser seguidos. Ninguém obrigou ninguém a prestar um concurso público. Isso tem que ficar muito claro. As pessoas se colocaram para cumprir funções, e funções que têm papel essencial na nossa sociedade. Então elas têm que estar muito bem preparadas e saber do seu papel e cumprir protocolo. Não quer ser policial? Peça demissão. Não quer cumprir protocolo? Peça demissão. Do contrário, eles têm sim que cumprir protocolo, e a nossa função é cobrar que os procedimentos que são procedimentos que vêm inclusive estudados de outros países, que são aplicados, sejam cumpridos para preservar a vida de policiais, vida da população, vida de vítimas, preservar a sua,
a nossa, dos nossos ouvintes, para que quando a gente seja abordado, seja tratado dentro do protocolo. Esse é o ponto central dessa discussão. Bom, só para fechar, prometi aqui ao ouvinte Edvalmir Massa, queria dar voz, já que ele disse que eu não entendi direito. Heitor, o casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, é utilizado para indicar que aonde falta alguma coisa, a coisa não funciona. Nesse caso, o que faltou aos 2 policiais? Entende agora? Ainda não entendi, mas agradeço a mensagem, Edvalmir Massa, e agradeço a todos que estão participando pelo 97102-1493. Às quintas, nos despedimos mais cedo, Tiago Prudente, por outros compromissos dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação? Exatamente. Agora vamos seguir aqui na programação. E adivinha só, Heitor, parece coisa de louco, mas para vocês terem uma ideia, como a empresa de fornecimento de energia da Grande São Paulo é ruim, a Enel. Você adivinha que a energia acabou aqui em casa 10h10 da manhã? E aí acabei de receber uma mensagem do condomínio, previsão de retorno às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Não tem chuva nesse momento aqui, não tá chovendo, não tem vendaval, não tem nada. Mas pelo menos uma vez na semana você fica sem energia por um grande período. É uma empresa de qualidade, nível... Não gosto nem de falar aqui, porque eu vou falar o que eu não devo. Mas é impressionante como não funciona. E com a concessão, não sei por que ninguém rompe essa concessão, ninguém rompe a concessão com essa empresa privada que não serve de nada, porque presta um serviço péssimo. E tem relatos de pessoas há 12 horas sem luz na capital paulista. Segundo a Enel, cerca de 70% dos clientes foram impactados e tiveram a luz restabelecida, parte deles depois desse último balanço realizado na manhã de hoje, pela chuva forte que caiu em São Paulo ontem, com ventos de até 55 km por hora. Um grande abraço, Tiago Prudente, e amanhã você está de volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã estamos de volta. Vou treinar a paciência aqui sem energia enquanto a gente continua o trabalho em outros setores do Grupo Bandeirantes. Um abraço para você, Heitor, aos ouvintes. Até amanhã. 10h57, um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o período de compras da Black Friday. É para ser só uma sexta-feira, mas a gente deu uma brasileirada nela e a Black Friday é praticamente o mês inteiro. Mas alguns cuidados precisamos ter para não cairmos naquele conto do vigário. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Juventude, às 17 horas, em Caxias do Sul. E no domingo, o Guarani vai enfrentar o ABC, às 15h45, no estádio Brinco de Ouro. Jogos da 37ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, laia, laia, Bandeirantes. Futebol. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, o governo do estado de São Paulo prorrogou a campanha de multivacinação que terminaria ontem no feriado da Proclamação da República e agora se estende até o próximo dia 30 de novembro. O motivo é a baixa adesão, a baixa procura pelos imunizantes. Apenas 60% das crianças e adolescentes que estavam dentro da meta foram imunizadas nesse período. A meta era de pelo menos 90%. Os índices de vacinação têm apresentado queda desde 2016, a última vez que o país superou a marca de 90% da cobertura vacinal do público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, a proteção nunca esteve tão baixa. Em 2022, o percentual de vacinação foi de 72%. A maior preocupação dos especialistas, diante desse retrocesso na vacinação no Brasil, que sempre foi uma referência mundial, é o retorno de algumas doenças já erradicadas. A poliomielite foi erradicada, a rubéola, difteria e podem ressurgir devido à baixa cobertura vacinal. Por isso, agora o governo do estado amplia o período para até 30 de novembro. Em 2016, por exemplo, o Brasil conquistou o certificado de eliminação do vírus do sarampo. Mas em 2018, a doença voltou. Com mais de 10 mil casos confirmados na época, o país acabou perdendo a certificação. Então, o entendimento é que essa prorrogação pode aumentar esse número baixo da procura nesses últimos dias. As vacinas disponíveis na campanha de multivacinação em todo o estado de São Paulo são a de poliomielite, a meningocócica C, tríplice viral, que inclui sarampo, cachumba e rubéola, vacina contra febre amarela, tétano, coqueluche, hepatite B, HPV, a BCG e a vacina contra a Covid-19. Como parte da campanha, os municípios recebem todo o apoio para oferecer as vacinas, fazerem a checagem da carteira de vacinação em escolas e em outros locais de alta circulação. Em Campinas, os 66 centros de saúde municipais fazem parte também dessa campanha, agora prorrogada até o próximo dia 30 de novembro. 30 de novembro, inclusive, é uma quinta-feira. Último dia do mês, não vai chegar a ser a Black Friday, porque a Black Friday tradicionalmente é na última sexta-feira do mês de novembro. Uma tradição norte-americana que nós demos um jeito de ficar mais com a nossa cara. Aqui, a Black Friday, sexta-feira negra, ela acontece desde o primeiro dia de novembro. Pega na segunda, na quarta, na quinta, no domingo, no sábado. E cada loja cria a sua própria regra para um período de liquidação, não apenas um dia específico. Tem reportagem sobre esse assunto, de como os clientes estão lidando, porque já tem muito lugar com promoção. Mas será que é promoção mesmo? Felipe Peixoto conta pra gente. Antes era só um dia de ofertas, agora é o mês inteiro. Nesta loja os descontos começaram. Os clientes estão de olho nos smartphones. Só pesquisando, só dando uma olhada. Quem sabe na Black Friday nós compra, né? Em tese, a Black Friday oficial é na última sexta de novembro, mas a Thaís gosta da antecipação. Por que você gosta de vir mais cedo? Porque eu não gosto de tumulto. Eletrodomésticos e eletrônicos estão entre os produtos mais procurados nessa época. Algumas lojas de roupas também estão antecipando a Black Friday. Aqui, por exemplo, eu encontrei ternos de R$700 por menos de 200. Mas vendeu rápido, sobrou só uma cor. Para aproveitar a oferta, tem que gostar de verde claro. O preço tá bom? Tá bom. E a cor? Só a cor que eu não gostei. Neste shopping, quase metade das lojas já está com descontos de Black Friday. A gente estima algo em torno de 3 a 5% de crescimento versus ano passado. Leandra prefere garimpar ofertas pela internet. Ela pretende comprar roupa nesse mês.
Eu sempre pesquiso bastante, pelo menos 1 ou 3 semanas antes de comprar. Para saber se o desconto é verdadeiro. Sim, com certeza. Há sites que mostram o histórico de preços dos produtos, uma forma de checar se o desconto é real. E cuidado para não fazer compras desnecessárias só porque está barato. Uma armadilha que ela conhece bem. Você olha a oferta e compra. Campinas, o comércio está esperando que em Campinas a associação comercial como um todo e as lojas também tenham um impacto. Expectativa para a Black Friday neste ano de 2023 é de injetar R$1.130.000 na economia local. A Associação Comercial e Industrial de Campinas prevê uma Black Friday melhor do que nos últimos anos, movimentando no varejo, principalmente das lojas físicas, mas também o e-commerce, valores acima do que se viu em 2022 e nos anos em que nós vivíamos um período mais intenso de pandemia, mais preocupante, com restrições de circulação e também de aberturas de algumas lojas físicas. E nós, como clientes, precisamos tomar alguns cuidados nesse período de Black Friday. Por isso, o Manhã Bandeirantes conversa com um advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Pedro Qualiato, a quem agradecemos por atender o nosso convite na manhã desta quinta-feira. Dr. Pedro, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia Heitor, bom dia Thiago, é um prazer participar nessa manhã deste programa da Band. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso e sempre importantes orientações. Nós acompanhamos na reportagem do Felipe Peixoto que algumas páginas, alguns sites que já estão oferecendo os produtos mais baratos por esse período de Black Friday têm um histórico de valores anteriores. Havia até aquele folclore de que na Black Friday você compra tudo pela metade do dobro. Então algumas lojas mudavam o preço às vésperas, subindo para parecer uma promoção, quando na verdade já é o preço de mercado. Dá para dizer que na internet é mais fácil de você tentar encontrar uma loja que tenha essa ferramenta para acompanhar se de fato está entrando em uma promoção, doutor Pedro? De fato, essa era uma prática comum quando a Black Friday veio para o Brasil em 2010, 2011. Naquela época era muito comum que os consumidores se deparavam com aquelas ofertas agressivas e de 70%, 80% do preço de desconto, mas depois acabavam descobrindo que os preços haviam tido um aumento dias antes da Black Friday. Isso foi aos poucos sendo denunciado pelos consumidores, os varejistas, os comerciantes foram aos poucos deixando de cometer essa prática, mas ainda hoje ela acontece. A dica para isso é observar nesses dias que antecedem a Black Friday o histórico de aumento ou dos preços das lojas. E se houver algum tipo de aumento abusivo nessa véspera e depois um desconto, que na verdade não é um desconto, é apenas está maquiando, você está pagando o preço de antes, isso deve ser denunciado pelos consumidores, documentado e denunciado pelos consumidores ao PROCON, às delegacias de proteção dos consumidores, ou até mesmo, no caso mais extremo, um boletim de ocorrência para a polícia se for algo muito gritante. A dica para que você faça essa denúncia é que você documente esse aumento, que você faça um print da tela ou fotografe esse aumento de preço às vésperas e depois o desconto oferecido, para que você possa ter evidência para demonstrar à autoridade essa prática abusiva. E em termos de dicas, a ideia é procurar os varejistas, os comerciantes, os fornecedores que não cometam esse tipo de prática. Isso você pode buscar aí nos sites como, por exemplo, o consumidor.gov, o Reclame Aqui, que são sites de consulta, de ranking de práticas abusivas, e ali você consegue perceber e distinguir o que é um comerciante, um varejista correto, que se preocupa com as boas práticas de comércio, e aqueles varejistas que realmente praticam de forma reiterada práticas abusivas contra os consumidores. Nós recebemos diariamente no celular, nos nossos tablets, mensagens com promoções e, em alguns casos,
golpes infiltrados nessas mensagens. Criminosos que utilizam imagens parecidas de grandes redes de varejo, de lojas conceituadas, criam aquele layout e acabam, muitas vezes, enganando o consumidor, acreditando estar comprando numa loja que ele conhece, quando, na verdade, está apenas repassando dinheiro para um golpista. Como é que a gente pode tomar cuidado para ter certeza de que aquela mensagem que chegou, de fato, é daquela empresa que está no layout, não apenas pela cara, mas por alguns outros mecanismos, Dr. Pedro Qualiato? A primeira dica seria desconfiar dessas mensagens recebidas. Mensagens recebidas por SMS, por WhatsApp e até mesmo por e-mail, a gente tem que ter sempre o pé atrás, porque é uma das principais ferramentas que os fraudadores, que os cybercriminosos usam, é aquela ferramenta de phishing, que é a pescaria de consumidores desatentos, enviando mensagens através de redes sociais, através de e-mail e telefone. Então a primeira dica seria não clicar nessas mensagens, nestes links que são oferecidos, por mais verossímeis, por mais legítimos que eles pareçam. A dica seria: deseja fazer uma compra numa loja, ficou sabendo de alguma promoção com algum varejista, faça no site de busca, busque o site oficial da loja e entre no site oficial do comerciante através do site de busca. Pode ser o Google, pode ser o Yahoo. Essa é a primeira dica. A segunda dica, na dúvida, quando você está na dúvida se o site ali é verdadeiro ou não, existem ferramentas e até hoje em dia sites que fazem uma verificação para você, para os consumidores, no sentido de indicar se aquele site é verdadeiro ou não. Mas algumas dicas básicas para que você verifique se o site é verdadeiro. Verificar a digitação do site. Geralmente os sites fraudulentos, eles têm letras e eles pequenos erros ortográficos. Por exemplo, uma letra Facebook está com 2 Bs ou com 2 Fs, ou o término, a terminação do endereço do site, do endereço eletrônico, geralmente ela não termina com .com.br, é um indício negativo, um indício que pode ser um site falso. O início do site, o HTTP, também costuma não ter nos sites fraudulentos esse início, o início e o término. Outras dicas básicas para você verificar: o site costuma ter selos certificados, cadeados, o site verdadeiro, o site original. Os sites fraudulentos não costumam ter aquele cadeado que indica que é um site seguro, um ambiente seguro. E na dúvida, não comprar por impulso. Na dúvida, pesquisar. Na dúvida, fazer uma verificação prévia, evitar o impulso, que assim você geralmente evita cair nesses golpes mais corriqueiros, os golpes mais recorrentes do comércio que a gente tem tido nessa época de Black Friday. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Pedro Qualiato, advogado especialista em direito do consumidor, sobre as dicas que nós devemos ter nesse período de promoções, nesse período de Black Friday. Doutor Pedro, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um artigo que fala sobre a desistência do produto. Quando a gente compra um produto pela internet, existe um prazo de 7 dias que a gente pode desistir dessa compra. Nesse período de grandes promoções, com valores convidativos, a loja que está fazendo a venda, ela tem o direito ou alguma prerrogativa de não dar ao consumidor a oportunidade de desistir dessa compra, ou o Código de Defesa do Consumidor, ele é soberano em qualquer situação? Heitor, nessa época do ano, não há nenhuma licença ou nenhuma exceção ao Código de Defesa do Consumidor. Então, todas as regras do Código, os artigos do Código, continuam valendo, continuam sendo aplicados. Essa regra do direito de arrependimento que você mencionou, é a regra contida no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ela dá ao consumidor o direito de se arrepender, de desistir da compra sem justo motivo, sem qualquer necessidade de haver um defeito, simplesmente por livre e espontânea vontade. É o prazo de 7 dias que ele tem, ou que o consumidor, que a consumidora tem, contados da data do recebimento do produto para as compras online, tá? Não vale para as compras presenciais, essa ele não se aplica, mas para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial,
pela internet, por telefone, ele se aplica, é o prazo de 7 dias. Continua valendo, inclusive nessa época do ano de Black Friday, Heitor. Nós falamos, doutor Pedro, sobre como observar golpes nas lojas online, como comparar preços com ferramentas que estão na internet, mas as lojas físicas também trazem as suas promoções. E nem sempre a gente está de olho numa vitrine para ficar atento se esse preço vai subir às vésperas da Black Friday ou não. Quais cuidados a gente pode ter ao caminhar num calçadão da 13 de maio, no corredor de um shopping, para observar alguns sinais de que, opa, isso aqui não tem cara de promoção, não. Isso aqui não tem cara de Black Friday. A chance de ter um golpe numa loja física é menor, mas a gente sabe que estamos no Brasil, né, doutor Pedro? Heitor, isso mesmo. Acho que a principal dica nessa época do ano, em qualquer outra época, é a desconfiança. Desconfiar de ofertas muito milagrosas, muito agressivas, de ofertas, promoções de 80%, 90%, a gente sabe que isso é muito incomum. Então, a principal dica e a primeira dica seria essa. Segunda dica seria verificar a procedência da loja nesses sites que eu comentei, como consumidor.gov, por exemplo, que é um site oficial do governo, onde você consegue ter um ranqueamento das lojas, de índice de reclamações resolvidas, prazo que a loja leva para resolver as reclamações, porque geralmente é impossível uma loja, um grande varejista, não ter reclamações, está isento, está livre de qualquer tipo de demanda por parte dos consumidores, mas a maneira que a loja trata essas reclamações é o que vai dizer se a loja ela tem essa preocupação com o seu nome, com a sua marca e com os consumidores, ou se é uma loja que está ali oportunista, é uma loja que toma vantagem, que tira vantagem das situações. Então, as dicas principais, Heitor, seriam nesse sentido: desconfiar de promoções muito, muito agressivas e também verificar esse índice de popularidade, desse ranqueamento nos sites oficiais do governo ou mesmo nos sites particulares, como é o caso do Reclame Aqui, como é o caso até mesmo no IDEC, até mesmo no proteste.com.br. Todos esses são sites corretos, sites idôneos que indicam esse índice de popularidade das lojas que eu acabei de falar. Deixa eu repassar ao senhor aqui uma pergunta feita por o nosso ouvinte, DJ Ale. Ele diz o seguinte: quando estamos vendendo o produto em um aplicativo, ele compra esse produto e revende no aplicativo e às vezes pede a venda, seja por uma desistência, entrega o produto volta e ele acaba, o prestador desse serviço, perdendo esse produto também. A pessoa leva o produto usado, funcionando, às vezes devolve quebrado, às vezes devolve sem condição de revender para uma outra pessoa. Como é que o Código de Defesa do Consumidor, ou a lei em geral, lida com isso do lado de quem está vendendo o produto, doutor Pedro? Quando, Heitor, existe o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica para a relação fornecedor, que inclui aí desde o fabricante do produto, o distribuidor dos produtos, o lojista, o comerciante e até mesmo quem anuncia o produto na internet, um influenciador digital. Esse é o lado do fornecedor. E o lado do consumidor é quem adquire o produto como destinatário final, tá? Quando a gente está lidando, como você mencionou aí, pelo que eu entendi, numa situação onde há uma pessoa física vendendo um produto usado ou seminovo para um consumidor, para uma outra pessoa física, nesta situação não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, se aplicaria o Código Comercial e o Código Civil. É uma relação comercial entre duas partes, que não haveria essa proteção a mais adicional que existe no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele busca proteger o consumidor em relação aos fornecedores, que é toda essa cadeia de produção, cadeia dentro de fornecedores que integram a cadeia dos vendedores e dos fabricantes, mas não se aplica em relação a duas pessoas físicas negociando e tratando da compra e da venda de um produto seminovo e de um produto usado. Aí se aplicariam regras, existem regras, mas não são regras que protegem uma parte em detrimento da outra. São regras que colocam as duas partes em pé de igualdade,
vendedor e comprador em relação à entrega, em relação ao cumprimento de uma promessa de venda, de uma oferta, em relação ao pagamento e todas as outras regras que norteiam uma compra e venda normal, comercial, comum, e não uma relação de consumo. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Pedro Qualiato, a quem agradecemos muito pela atenção com os nossos ouvintes. Dicas importantes para nós ficarmos atentos nesse período de grandes promoções e sempre o canal de comunicação aberto aqui com a Rádio Bandeirantes Campinas para novas oportunidades. Dr. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Fique à vontade para as considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço a participação para falar de um assunto tão importante, num momento tão importante como o caso da Black Friday, e a questão acho que da consciência, do conhecimento das leis de consumo, é algo que a gente tem visto que tem melhorado gradativamente com a população brasileira. A população mais informada tende a buscar mais os seus direitos, e isso vale também como um alerta de caráter educativo para que os fornecedores cada vez mais cumpram a lei, se preocupem com o bem-estar dos consumidores. Muito obrigado, Dr. Pedro Qualiato, pelas informações aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A Black Friday brasileira tem a sua cara própria, ela dura um mês inteiro e ela tem, muitas vezes, características curiosas, serviços que também entram em promoção, tem gente oferecendo todo tipo de serviço em Black Friday. E aí, por todo tipo, aí você pode usar a sua imaginação para imaginar, para poder entender do que eu tô falando. Mas tem um serviço em si, eu já vi Black Friday até em mecânica, em oficina mecânica, dizendo que nesta semana você conserta seu carro mais barato, como se a gente tivesse escolha de quando o carro quebra ou de quando o carro dá problema. E nesse período especificamente, em novembro, ter problema mecânico tá dando uma dor de cabeça dobrada. Primeiro porque quem tem um carro e já passou por isso sabe o quanto é constrangedor o carro que quebra, você levar para uma oficina, você conseguir de alguma forma chegar até essa oficina e ficar um período sem o veículo. Mas o segundo problema agora é a falta de peças no mercado. Pelo menos é o que as seguradoras estão dizendo a clientes que tinham um prazo ali curto para receber o carro de volta e estão vendo o veículo ficar, às vezes, meses parados na garagem. Mas está faltando mesmo peça? Ou elas, uma vez fabricadas, estão indo para outro destino? A Olivia Freitas conta pra gente na reportagem. Na oficina do Lucas, tem carro parado há 20 dias. Ele está com um problema na transmissão automática. Passamos orçamento para o cliente, tudo bonitinho, só que agora está faltando as peças. Não tem previsão de chegada. E ao buscar alternativas no mercado, o risco é encontrar peças falsificadas e de má qualidade. Acaba acontecendo isso aqui, ó, correia, e o cliente às vezes não entende, né? 7% dos veículos acidentados enviados às oficinas no primeiro semestre ainda sofriam com a falta de peças em agosto. O tempo médio de espera, segundo as seguradoras, passou de 7 para 15 dias. Os principais itens com atraso são de funilaria, seguidos de mecânica e elétrica. E a gente acredita que as peças que foram fabricadas e esse volume todo foi destinado à produção de veículos 0 km, o que levou, sem dúvida alguma, a um desabastecimento na parte de pós-venda. A associação que representa as montadoras diz que não há relatos de falta de peças entre as associadas. Os fabricantes de autopeças mostram um crescimento de 20% no setor este ano para dizer que o abastecimento segue normal. Mas, segundo as seguradoras, os clientes têm ficado em média 25 dias com o carro reserva, o dobro do normal. E a demora na entrega dessas peças acaba gerando custos e transtornos não só para os donos dos veículos, mas também para as oficinas, que acabam perdendo um espaço importante de trabalho e precisam fazer adaptações. A gente acaba ficando com o carro 2, 3 meses dentro da oficina. 11h24 para fechar uma última participação do nosso ouvinte, o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, nos escreve dizendo: quanto ao conflito Israel e Hamas, é bem difícil emitir opinião. Fica ainda mais complicado quando resumimos algo tão sério e trágico a essa disputa esquerda e direita.
Ele diz, pelo amor de Deus, o que acontece em Israel é bem mais profundo e complicado do que um mero viés político de esquerda e direita. Que me desculpem, petistas, bolsonaristas, o mundo não gira apenas em torno deles. Uma coisa ele sabe, só os inocentes em Gaza e em Israel estão sofrendo as consequências do terrorismo do Hamas. Nada justifica os ataques de Israel a Gaza, mas também nada justifica o Hamas manter 240 pessoas entre crianças, mulheres e idosos aprisionados. A situação é delicada e envolver a nossa política doméstica nessa história não ajuda em nada. Só propagamos ainda mais ódio e intolerância. Assina embaixo, viu, Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, participando conosco pelo WhatsApp. Amanhã estamos de volta, a partir das 10 horas da manhã, logo depois do Jornal Gente, com todo o timaço do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, o noticiário esportivo está chegando com Carlos Henrique dentro do Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista. Uma semana sem futebol é uma semana chata. Ontem, praticamente nada de bola rolando, só eliminatórias para a Eurocopa, eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje tem seleção brasileira, mas eu sei que você, torcedor bugrino, tá de olho no jogo de domingo contra o ABC. Eu sei que você, torcedor pontepretano, tá preocupado com o jogo de sábado que vale muito para a Macaca contra o Juventude. Partidas que você vai conferir aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta-feira a todos e até mais. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O novo PAC chegou a São Paulo, garantindo emprego e desenvolvimento. E garante muito mais com a implantação do túnel Santos-Guarujá, a ampliação da linha 2 do metrô, Vila Prudente, Penha, Guarulhos, além de realizar o tão sonhado trem de passageiros São Paulo-Campinas. Tem ainda o novo Hospital Universitário de São Paulo e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. O novo PAC é São Paulo no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica. Ambulatório com mais de 50 especialidades. Exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço.
Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Você invadiu a melhor parte do campo.